Ei, sabia que Sergipe é um dos estados que mais investe em saúde no país? 17% do orçamento geral foram destinados para a área da saúde, 5% a mais do que o indicado por lei. Um trabalho que a gente já vê que está por todo o estado. Repare só, está no número de leitos pediátricos que aumentou em mais de 40%. Está no Opera Sergipe, com 14 mil cirurgias realizadas. Está no Enxerga Sergipe, que já fez mais de 5 mil cirurgias. Está no Serviço Aeromédico, que já fez mais de 150 atendimentos. E está na qualidade de vida do sergipano, que está mudando para melhor. É o governo do estado que está presente na saúde e está com a gente no cuidado, porque é cuidando de perto que a gente segue em frente. Governo de Sergipe. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio pé na areia com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas fixas a partir de R$ 599. Esse empreendimento dispõe de uma excelente infraestrutura, com 3 opções de área de lazer e mais 85 mil metros quadrados de área verde, que vão proporcionar uma experiência única de diversão em contato pleno com a natureza, aqui em Barra dos Coqueiros. Assim é o Meliá Residência, um condomínio que reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Entre em contato com uma de nossas imobiliárias parceiras e saiba mais. Move Construtora. Seu sonho é o que nos move. Você pode até não perceber, mas a gente está ali. Em cada momento de diversão em família, em cada relação que surge. A gente sabe até quando você precisa de uma mãozinha e sim, estamos ali também. Afinal, nascemos para fazer parte da sua vida. Mais que o shopping de socorro, nós somos a casa de todos os sergipanos. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Atenção, você que sofre com dores musculares como dores nas costas, nos ombros, nas pernas, nos braços, cãibras. A pomada negra é o gel de massagem mais potente e completo, produzida para livrar você das dores corriqueiras do dia a dia e também das inflamações como artrite, artrose, bursite, tendinite, hérnia de disco, o bico de papagaio e também inflamações nas articulações. Pomada negra é vendida somente nas farmácias e casas de produtos naturais. Que só uma RAM tem. Olá, boa noite. Sextou aqui no Play Foi F1 e você sabe que toda sexta é dia de trazer arte, cultura e entretenimento para você. Recebo aqui hoje a Kathleen Letícia, mais conhecida como Letícia do Sambalê. Vamos saber da história dela, da trajetória, da chegada dela para o mundo artístico e o caminho que ela está percorrendo aí no mundo do samba. Antes, eu venho com Magna Santana. Claro, você sabe que hoje é dia de Viva Bem aqui no Play Foi F1, aquelas recomendações de saúde importantíssimas para você. Ela vai conversar com a doutora Paula Saab, uma nova recomendação de idade para iniciar mamografias de rotina, já foi aplicada nos Estados Unidos, está em discussão aqui no Brasil. Roda o Viva Bem, daqui a pouquinho eu volto com muito samba aqui no Play Foi F1. Olá, gente! Estamos começando mais um quadro do Viva Bem, de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje nós vamos receber aqui para um bate-papo a doutora Paula Saab, que é mastologista, bastante conhecida de todos nós, uma referência
nessa área da saúde. E nós vamos conversar com ela sobre uma discussão que não é novidade, não é recente, mas ela veio à tona porque uma nova recomendação de idade para iniciar mamografias de rotina nos Estados Unidos está novamente fazendo aqui, mexendo com as autoridades de saúde nesse sentido. Qual a idade realmente adequada e ideal e recomendada pelas autoridades de saúde para o início de uma mamografia, para fazer esse exame? Doutora Paula, seja bem-vinda ao nosso Viva Bem. Muito obrigada mais uma vez por tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Então, lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existe mais de uma entidade que faz a recomendação de início da mamografia com idades diferentes. E a US Task Force, que é uma organização não governamental que tem muita força lá, fazia a recomendação, assim como no Ministério da Saúde aqui no Brasil, que a mamografia fosse feita a partir dos 50 anos. Mas recentemente eles publicaram uma nova diretriz onde eles abaixam essa recomendação de início para a idade dos 40 anos. Porque o que tem acontecido lá nos Estados Unidos, que a gente já vê acontecendo aqui no Brasil há um tempo? Cada vez mais mulheres jovens na pré-menopausa têm tido câncer de mama. Então, o fato deles terem feito essa mudança de recomendação reacendeu essa discussão aqui. Por que nós temos duas recomendações diferentes? Temos o Ministério da Saúde fazendo a recomendação para início a partir dos 50 anos e temos a Comissão Nacional de Mamografia, que é formada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, fazendo a recomendação por início aos 40 anos. E aí, né, que levanta a pergunta, por que essa diferença e qual que para que caminho a gente deve seguir e orientar nossos pacientes? Pois é, então essa é a grande pergunta, né, que é sempre a dúvida. Veja, principalmente para as mulheres, né, que sempre ficam preocupadas. Pela sua experiência, doutora Paula, o interessante é a gente continuar seguindo esse protocolo, buscar realmente nesse rastreamento, saber, olha, se teve casos na família, e aí já é um sinal, e aí a necessidade mesmo de começar o quanto antes. O que a senhora pensa sobre isso? A gente mantém, a gente antecipa, a gente segue, o que a gente faz? No cenário que a gente está inserido, né? Então, no Brasil, 1/3 das mulheres que têm câncer de mama, elas têm câncer de mama na pré-menopausa, ou seja, abaixo de 50 anos. Então, omitir o rastreamento mamográfico nessa população é complicado. Ao mesmo tempo, a mamografia para pacientes jovens é um exame que a gente sabe que tem menos sensibilidade, né? Porque as mamas jovens, elas são mais densas e no raio-x elas acabam ficando mais brancas e escondendo algumas alterações. Então, nas pacientes jovens, não dá para confiar só na mamografia, mas também é complicado dizer para não fazer. Então, eu acho que a gente tem que entender o cenário onde mulheres jovens cada vez mais têm câncer de mama. A gente tem que entender que a mamografia tem menos sensibilidade nessa população, mas continua sendo um exame que faz detecção precoce e que para essas pacientes, quando a gente classifica a mama como uma mama densa, que na mamografia a gente vê que há dificuldade de fazer uma análise segura, a gente fazer a recomendação da complementação com a ultrassonografia mamária. O que a gente não pode é virar as costas para essa população jovem, que geralmente é composta de mulheres que, além de jovens, são mães de crianças pequenas, eventualmente são arrimos de família, elas estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, às vezes assumindo, né, subindo na sua carreira, construindo sua vida profissional, e elas vão ter que se deparar com um tratamento igual ou às vezes até um pouco mais agressivo do que pacientes mais idosas, porque paciente mais jovem tem parte do pressuposto que ela tem mais anos de vida a viver e a gente acaba usando todas as ferramentas que existem para que essa paciente possa ser curada. E assim como na paciente mais velha, as pacientes jovens elas têm o prognóstico relacionado à fase da detecção. Quanto menor o tumor, quanto mais inicial, maior a probabilidade de cura. Então a gente precisa assistir essas mulheres, dando informação de qualidade para elas, alertando que mulheres jovens também podem ter câncer de mama, orientar o autocuidado, elas estarem sempre se tocando, elas estarem sempre atentas à sua saúde, da parte ginecológica em geral, mas que o câncer de mama pode ser uma realidade na vida delas,
e oferecer os métodos de rastreamento adequados, que são hoje ainda a mamografia e ultrassom para paciente de mama densa. Doutora Paula, em relação à questão de idade, a partir de que idade uma mulher ela pode começar a fazer o exame? A mamografia a gente já tem essa referência, mas a ultrassonografia, ela pode ser de repente de rotina, uma vez no ano ser feita? Pode. A ultrassonografia é um exame ele é inócuo, ele não emite radiação, ele é um exame que não é dolorido, ele é um exame excelente para pacientes jovens, então não existe uma diretriz em relação à ultrassonografia. O que eu faço na minha prática no consultório é orientar que mulheres acima de 20 anos façam um ultrassom de mama uma vez por ano, porque não só a gente pensa em câncer de mama, mas a mama é um mundo, podem ter várias coisas acontecerem na mama. Cistos mamários, nódulos benignos, algumas alterações benignas. Então, ter esse acompanhamento de rotina, independente do rastreamento para câncer de mama, é muito legal. Então, eu sempre recomendo a partir dos 20 anos fazer um ultrassom uma vez por ano. E para pacientes jovens, a partir dos 40, que é a idade que a gente, da Comissão Nacional de Mamografia, recomenda o início, a partir dos 40 anos, quando a paciente é caracterizada na mamografia como tendo mama densa, fazer a associação com ultrassom. E, doutora, sempre vem aquelas perguntinhas e as preocupações, né? A mulher que não amamenta, ou a mulher que amamentou por pouco tempo, enfim, ela tem alguma probabilidade? Sempre aqueles mitos e verdades que sempre rondam, né? A respeito. Ah, foi alguém que na minha família, uma mulher lá atrás. Não tem caso recente. Mas, enfim, o que a gente pode aí dizer sobre isso? A gente estima que a cada amamentação, por pelo menos 6 meses, 20% da mama, do tecido glandular, seja substituído por gordura. E a maturação completa da célula mamária, ela só é dada quando a gente amamenta. Então, são duas situações que colocam, que são protetivas, para o câncer de mama, que mulheres que não amamentaram vão ter um risco um pouco aumentado por conta disso. Então, a gente vai ter uma mama com mais glândula, uma mama mais densa, que vai ser mais difícil de ver na mamografia, e uma mama que não completou sua maturação, ou seja, as células são células que tendem a proliferar mais, né? Elas não tiveram seu desenvolvimento completo. Então, são mulheres que a gente considera não de alto risco, mas são pacientes que têm um risco relativo um pouco maior para ter câncer de mama. Então, se não amamentou, é importante, até para todas as mulheres, né? Mas saber que ela tem um risco um pouco maior, sim, de ter câncer de mama e que não deve faltar a sua rotina com mastologista. Doutora, para a gente já ir encerrando, eu queria mais uma vez a gente deixar aquele recadinho importante e as dicas básicas, né? Que a gente deve fazer. É possível prevenir? Câncer é sentença de morte. A realidade tem mostrado que, graças a Deus, não. A evolução da ciência, não. Um diagnóstico precoce e tudo isso. Mas quais as orientações que são sempre importantes, que a gente tem que sempre estar batendo na tecla e passar para as mulheres? No meio da nossa rotina, que ela é meio desenhada para a gente não ter autocuidado, né? Considerando que a gente faz milhões de coisas, que a gente trabalha muito, o tempo está cada vez mais curto, a gente precisa priorizar, olhar para nós mesmas em relação a todos os aspectos da nossa saúde. O câncer, ele vem aumentando de incidência em pacientes jovens, principalmente no mundo inteiro, isso é uma realidade. E não tem como deixar de relacionar isso com o aspecto do hábito de vida. Então, alimentação, ter muito cuidado para evitar a alimentação industrializada o máximo possível. Eu sei que é mais fácil desembalar do que descascar, mas a gente tem que ter uma atenção especial para isso. Peso, obesidade e sobrepeso são fatores de risco para inúmeros cânceres, doenças cardiovasculares e inclusive para câncer de mama. Então, pacientes principalmente jovens, a gente vê hoje com uma alimentação inadequada, sedentárias, com aumento de peso. Isso, assim, com o tempo, uma bomba relógio. Então, ter atenção no foco no tempo, e para isso melhorar exercício físico e alimentação. Saber que o maior risco para ter câncer de mama é ser mulher. E a gente, pode acontecer com qualquer uma de nós. Hoje em dia, independente da faixa etária, né? Crianças isso existe, mas é raríssimo. Mas mulheres jovens, a partir dos 25 anos, também está sempre atenta. Fazer seus exames, aqueles que cabem para a sua idade, uma rotina com ultrassom, mamografia a partir dos 40. E sempre ser um transmissor de informação e cuidar de você e das pessoas que estão ao seu redor.
Bom, ótimas dicas e sempre muito, muito, muito importantes que a gente tem que estar repetindo, sempre. Doutora Paula Saab, mastologista, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco mais uma vez no Viva Bem, passando sempre dicas e orientações muito importantes. Até o nosso próximo encontro. Ordens aí para a gente conversar mais e mais. Com certeza. Muitíssimo obrigada. Pois é, gente, viram só as dicas? Doutora Paula Saab é uma referência nessa área. E dicas simples que você pode seguir. Às vezes é chato, né? Mas a gente precisa se cuidar. Com certeza. Até nosso próximo Viva Bem. Até lá. De volta então aqui para os estúdios e agora começando esse papo com a Kathleen Letícia, ou Letícia do Sambalê. Querida, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao Play Fan F1. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Me conta um pouco da sua trajetória. Quem é Kathleen Letícia? Então, né, Kathleen Letícia, hoje eu posso dizer que é uma outra pessoa, né? Sou uma outra pessoa depois do meu filho, Juan. Bacana. Que tem apenas 1 ano e 5 meses. E assim, hoje ele é o norte de tudo para minha vida. Mas eu preciso falar quem que era a Kathleen Letícia antes de Juan. E como foi que eu comecei na música, né? Graças a Deus, Deus tem me conduzido aí nesse caminho já há 7 anos. Eu estou à frente da banda Sambalê, mas eu não comecei com a Sambalê. Eu comecei cantando na igreja, acredito que a maioria dos cantores começam assim. É impressionante isso. Eu comecei cantando na igreja, e aí eu digo que o samba me escolheu, não eu escolhi o samba. O samba acabou me escolhendo, eu não tinha pretensão de ser cantora. Cantava o que antes? Então, na verdade, assim, eu cantava na igreja, os louvores da igreja, entendi. mas eu não tinha pretensão de ser cantora. Tanto que eu estudei desde muito nova, entrei com 15 anos na universidade para fazer engenharia. Então, uma coisa totalmente diferente. E aí foi quando a música acabou me abraçando, numa oportunidade que surgiu para cantar em uma banda que se chamava Ases do Samba. E aí eu passei 2 meses. Na verdade, eu só fiz o carnaval com essa banda. E foi quando um amigo que tocava violão precisou de alguém para fazer um show num espetinho lá no meio do Rasgadinho, que era onde eu estava tocando com Ases do Samba. E aí a gente começou a trajetória fazendo barzinho, voz e violão. E aí ele montou uma banda, precisava de um cantor. Aí ele me colocou como cantora dessa banda. A banda não tinha nome ainda e eu acabei escolhendo o nome Sambalê. Desde então a gente veio... Lá na hora? Não, assim, no decorrer do tempo, tá. ele montou uma banda. Eu pensei que tinha sido tudo no improviso ali. Mas foi tudo basicamente assim, né? No improviso, e ninguém nem sabia de nada. Eu também não tinha preparação nenhuma para palco. Como eu falei, eu só sabia cantar coisas da igreja, apesar de que ser uma pessoa que amava muito pagode e o samba. Porque eu já admirava o trabalho do Exalta Samba, principalmente depois que Tiaguinho começou lá, né? A gente costuma dizer que sempre tem um crush da infância, Sim. e ele foi meu crush, essa é a verdade. Essa é a verdade. Era o seu amor platônico. Era meu amor platônico. Até hoje. Até hoje, não sei porque ele ainda não se encontrou comigo. Tiaguinho, um dia a gente vai se encontrar. Um dia a gente vai se encontrar. Agora, Letícia, me conta. Aí vocês formam a Sambalê. Em que ano nós estamos falando aí? 2017. 2017. Isso. E a trajetória da Sambalê? Então, quando começou, na verdade, como eu falei, a banda ela já estava formada e eu só fui para cantar. Então, assim, realmente, eu até estava recordando ontem que para mim foi uma das melhores formações, porque todo mundo ali era por coração, por amor ao que estava fazendo, e a gente criou um laço muito grande de amizade e tudo mais. Mas aí foi passando-se os anos, nem todo mundo foi acompanhando o crescimento. Música não dá para viver. Exatamente. E aí uns foram saindo, outros foram saindo e tal. E eu continuei persistindo. Foi quando eu tive a oportunidade de subir ao palco com Belo, no samba Aracaju, eu acho, que ainda era na época. Eu subi no palco com Belo, numa situação totalmente atípica, que eu nem imaginava na minha vida. E aí eu passei a ser conhecida. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi uma coisa muito louca. Olha, primeiro... Você foi atrás da produção, não? Não. Primeiro, começou assim. Eu esqueci o ingresso do show em casa. Nossa Senhora.
Eu tinha comprado o ingresso para assistir shows de outros artistas que já tinham se apresentado antes. E como eu tinha esquecido o ingresso em casa, eu estava do lado de fora. Já estava totalmente frustrada. Consegui entrar no show justamente no horário que Belo estava no palco. E ele sempre tinha uma parte do show dele que ele chamava alguém para cantar, que era a música que ele fazia com Ludmilla. E aí, nessa música, eu tinha ido ao banheiro e uma outra pessoa tinha subido no palco. Pra você ver como as coisas realmente é de Deus e quando tem que acontecer. Essa outra pessoa subiu no palco, eu acredito que estava bêbada, eu não sei, e não sabia a música. Começou a cantar totalmente nada a ver e eu estava retornando do banheiro. Retornei do banheiro e fui para o lugar onde eu estava desde o início do show. E aí ele pediu que a pessoa descesse do palco e falou, disse, eu preciso de alguém que cante a música. Sabe aquela história do mar vermelho quando se abre na sua frente? Foi exatamente assim. Não sei, não me pergunte como foi que isso aconteceu. Quem foi que apontou para você? Você levantou a mão? Tinha umas meninas lá que eram de Recife, que eu conhecia, do fã-clube que eu tinha, de outros artistas que eu participava, porque eu sempre gostei muito do samba, sempre gostava muito. E participava desses fã-clubes, então tinha as pessoas de Recife que me conheciam e tinham pessoas daqui que também me conheciam. E aí essas pessoas começaram a apontar pra mim e abriram um caminho. Ele olhou pra mim e disse, se você vê, se for. Aí... Subi no palco e só fiz o que eu sabia fazer, que era cantar e cantar a música que ele tava pedindo. Gravou? Gravo. Tem guardado isso em arquivo? Tenho guardado isso em arquivo, porque uma qualidade péssima, porque naquela época a resolução era nada, uma zoada, mas eu tenho imagens também que ele mesmo soltou na rede social dele, essa imagem, ele também comentou. Como é que foi a emoção lá do momento? Então, no momento, eu peguei o microfone, olhei pra ele, gente, é Belo, maior do pagode. E eu simplesmente olhei pra ele e disse, tá bom, se fosse Tiaguinho, eu acho que talvez minhas estruturas abalassem. Mas eu cantei olhando pra ele. Daqui a pouco eu vi as pessoas subindo no palco que estava atrás da produção, subindo no palco pra olhar quem era. E eu virei pra frente e vi um mar de pessoas com o celular apontado pra mim, me aplaudindo. Eu disse, meu Deus. Eu só fechei o olho e continuei. E continuou. Porque se eu parasse pra observar, depois daquilo ali foi que eu senti a pressão. Mas no momento foi Deus mesmo. Que música você cantou com ele? Eu cantei... Gente, agora o nome da música que eu não lembro, mas eu sei como é a música. Vamos lá. Eu não quero mais te amar demais, me entregar demais pra você dizer que tanto faz. É a participação da Ludmilla. Isso. Agora sim me veio em mente. E me diz uma coisa, você é mais do samba, do pagode romântico ou do samba raiz? Então, eu sou mais do pagode romântico. Embora eu tenha músicas do samba raiz no meu repertório, embora eu tenha muito essa cultura carregada em mim, gosto muito também, mas... Como dizem, né, já até apelidaram no meu show, dizem que eu não tenho responsabilidade afetiva com as pessoas. Por quê? Porque meu show é assim, é para a pessoa que tá sofrendo mais ainda. É a sofrência no... tá apaixonado, se apaixonar mais ainda desse jeito. É a sofrência no pagode. Exatamente. Inclusive, a gente tem um bloco no meu show que se chama Brega da Sambalê, que eu pego referências de músicas que já foram samba, que já foram pro sertanejo, que já foram outros ritmos e coloco lá, porque, por exemplo... Faz um exemplo de uma pra gente. Deixa eu ver, viu? Deixa eu me lembrar agora. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. A gente faz essa assim, é um brega mesmo. São músicas realmente de você tomar cachaça, de você... E a gente faz essa mistura, a gente coloca a rocha, a gente coloca o sertanejo nesse repertório, nesse bloco, pra fazer a galera beber, encher a cara e ficar louca. Bacana. E Letícia, me diz uma coisa, como é que está hoje a sua carreira? Você passou agora a ser chamada Letícia da Sambalê. A banda permanece existindo ou você está com uma banda própria ali acompanhando? Qual é a sua fase atual? Então, chegou no ponto que eu queria. Hoje, a banda Sambalê, ela não existe mais. Perfeito. Por que que ela não existe mais? Por situações adversas, né? Principalmente a pandemia,
que deu uma pausa gigantesca nos nossos shows. E como nós somos artistas independentes, não tínhamos investimentos. Para conseguir aguentar aquela parada. Não tínhamos investimentos. E aí eu não tinha como segurar os músicos, já que eram músicos, como eu falei, né? Independentes. E eu era a cabeça da banda. Então, além da pandemia, também veio uma outra situação. Quando eu estava retomando o meu trabalho, eu acabei descobrindo a minha gravidez. E aí, quando a gente vira mãe, a gente precisa se dedicar um tempo, né? A gente precisa ter aquele momento. E eu queria realmente viver todas as fases, principalmente desse início do meu filho. E aí eu acabei dando uma pausa. E, por incrível que pareça, o nosso retorno deu-se. Logo após a minha gravidez, né, a gente conseguiu cumprir alguns contratos, eu continuei cumprindo alguns contratos, mas não segui como antes, né, que eu tinha show, praticamente 5 shows no final de semana, mas não tinha nem como mais. E agora, né, inclusive agora no seu programa, eu estou anunciando que a gente vai voltar. Olha só, que privilégio! Que a gente vai voltar. Muita gente me questionou, muita gente me perguntou, muita gente parou e disse: vocês parou de cantar, o que foi que aconteceu? Cadê você nas casas de shows e não sei o quê? Então, essas coisas... E começa por onde? Já tem data marcada? Já, inclusive hoje. Olha só, hoje onde? No Sesc Comércio, nós temos show hoje marcado. Vamos voltar com tudo aí. Estamos abertos também a contratações, então vocês, donos de casa de shows, vocês aí que querem fazer suas festas, me contratem, porque agora a mãe tem leite e fralda para comprar, e assim, né, precisa. Então, você hoje montou uma banda que lhe acompanha e carrega o nome da banda no seu nome artístico, porque foi a sua raiz. Sim, além de ser a minha raiz, o Sambalê também é meu nome. Muita gente dizia assim: porque você não segue uma carreira solo? Gente, já era solo, apesar que não existe carreira solo. Como assim Sambalê é seu nome? Conta pra gente essa história. Samba e Lê de Letícia. Agora que caiu a... Eu não tinha feito a junção. Exatamente. Então, assim, não existe... Na verdade, sempre foi o Samba da Letícia, então. Isso. E pra mim não existe carreira solo. Você sempre precisa de pessoas pra lhe acompanhar. Perfeito. Você não faz as sempre coisas... uma equipe. Exatamente. Né? Então, não tem porquê eu cheguei a dizer bem assim: hoje eu vou me apresentar apenas como Letícia. Não, pra mim vai ser sempre Sambalê. Quem me conhece me chama: ei, Sambalê. Eu respondo. Eu respondo. É a mesma coisa que ela chama: ô Zezé de Camargo e Luciano, ô Sandy Júnior, virou Sambalê. Virou Sambalê e pronto. Vamos cantar uma? Vamos. Sucesso da Glória Groove, que tá aí tocando. Mulheres aí no pagode. Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo. Eu estou vendo aí na proteção de tela do teu celular, você usando a letra ali no seu colar. Eu não tô me achando, eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei. Então fala que você também acredita em destino. Fala pro teu passado que seu futuro é comigo. Eu, você e uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha depois de umas brincadeiras. Sabe o que é que está faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Que bacana. E me diz uma coisa, qual é a sua referência além de Tiaguinho? Além de Tiaguinho? Seria, depois de toda a declaração que você fez para ele, seria bobagem perguntar se ele é sua referência. Ele é minha referência. Inclusive, ele não é só minha referência musical, mas também como artista. Porque para mim hoje, no ambiente do pagode, inclusive no ambiente musical do país, ele é um dos nossos maiores artistas. Um dos nossos maiores administradores, inclusive. Eu assisti agora uma entrevista que ele deu e, cara, cada dia mais eu fico mais fã. Mas, além dele, eu trago muita referência de Alcione, por conta da minha mãe, que já escutava, do Alexandre Pires também, que tem isso, né, de casa, né? A gente traz essa bagagem de casa. Então, eu sou dessa época do pagode dos anos 90, que foi quando eu comecei a gostar do pagode. Então, eu tenho muito no meu repertório Alcione, que não pode faltar, que o povo já me batizou como Alcione Sergipana, não sei por
aqui. Agora que nós vamos descobrir. Então leve uma dela aí, porque eu não quero nem saber. Sei por Não quê. quero nem saber. Pegar você de imprevisto aí agora. Se você não botou ela na sua lista, Não, e o bote pior é agora. nada, que eu botei, Ah, a bom. gente faz referência. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa, tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo sozinha, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Meus parabéns, meus parabéns. Obrigada. E me diga uma coisa, você já pensou em participar de concursos, festivais, já se inscreveu lá no The Voice, não se inscreveu, já tentou, não tentou, é algo que você tem na sua mira? Então, não. Não é o que você pensa pra você? Não, na verdade, já até tentaram me inscrever no The Voice, né? Já tentaram me convencer, mas eu tinha um certo... Não sei se era medo, se era receio, mas eu tinha medo de ficar muito ansiosa. Hoje eu já domino bem estar de frente para as câmeras e já tá tudo tranquilo, porque acaba a experiência que a gente vem, né? Sim. Acaba deixando a gente mais tranquilo. Mas antes era muito complicado, viu? Quando colocava uma câmera na minha frente, meu Deus do céu, parecia a pior coisa do mundo, que eu dizia, meu Deus, você vai me gravar, pelo amor de Deus, não me grave não, não me grave não. Eu pedia para não ser gravada. Pretende algo daqui pra frente ou não é algo que você tá... Então, para me inscrever, talvez, em concurso, participar de concurso, essas coisas, eu acho que mais não, sabe? Mas eu tenho muitos sonhos mesmo dentro da música. Sim. Eu Já gravou CD, DVD? já gravei e teve uma situação que foi um dos motivos pelo qual eu tive essa pausa, né? Que me deixou um pouco, digamos que assim... Desanimada. Eu fiquei perdida. E o que aconteceu? Porque a gente não espera. Eu fiz um investimento, a gente gravou, logo depois da pandemia. Então, assim, eram coisas que eram novidades, era um repertório que era novidade. E aí, eu nunca recebi. Nossa. Sim. Você gravou, foi pro estúdio e não recebeu? Gravei, fui pro estúdio. Na verdade, a gente gravou um audiovisual num cenário lindo. Eu acredito que no cenário mais lindo de Aracaju. E assim, foi um investimento muito alto, foi um investimento... Levou um golpe. Lindo, praticamente, né? A gente diz que é isso, né? A pessoa me fez várias promessas que iria me entregar, mas acabou que o tempo foi passando e não tinha nem mais sentido. Que até pena. porque dizem que o que a gente faz, palavras que a gente solta, o vento leva, né? E se a gente não executar aquilo, vem outras pessoas e executam Sim. muito bem feito. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo o tempo da coisa. Então não tinha mais sentido porque eu lançar... Pretende fazer de novo? Tem algum projeto em vista? Tenho, porque eu acredito que certas coisas acontecem na nossa vida para aprendizado. E se a gente tem um sonho, a gente não deve desistir dele. A maioria das coisas que a gente passa é para servir de degrau. Entendeu? Eu sei o que foi que eu errei lá atrás, as falhas que eu tive na minha banda, as falhas que eu tive no meu repertório, as falhas que eu tive no figurino, no cenário e tudo mais, para não cometer agora. Vai sempre evoluindo, né? Exatamente. Então, assim, eu tô me preparando para fazer uma nova gravação. Que bacana. Tô me preparando para poder lançar um novo projeto, para lançar a música. Inclusive, eu já tenho uma música que já tá meio que engatilhada aí para poder ser lançada. Autoral? Autoral. Que bacana. Autoral. E, assim, a gente tá
trabalhando e aos poucos, Não né, tem um prazo vamos ainda. retomando. Isso, porque o que eu falo para as pessoas é o seguinte, que o bom do recomeço é que você nunca recomeça do início. Perfeito. Você pode recomeçar de onde você parou e até com a bagagem que você carrega. Então, assim, recomeçar é sempre válido. Eu tô, assim, num momento realmente de construção, de reconstrução, na verdade. Eu desconstruí muitos pensamentos que eu tinha, muitas coisas que eu tinha por imaturidade, também da idade e tudo mais. E hoje eu tô mais preparada, vamos dizer assim. Ô Letícia, me diz uma coisa, ser uma mulher nesse cenário do samba dominado por vozes masculinas, como é que é enfrentar essa realidade? Muito difícil mesmo, mas hoje nós temos uma certa abertura, porque tiveram mulheres que fizeram essa trajetória e hoje tem mulheres que estão seguindo essa trajetória e abrindo caminhos. Hoje Você tem bandas formadas só por mulheres, né? exatamente. Aqui mesmo nós temos uma referência que é o Samba de Moça Só, que pra mim as meninas são maravilhosas. Inclusive um beijo pra elas, elas são perfeitas. E também tem um grupo entre elas que é do Sul, né? Eu acho que é de Santa Catarina, não lembro direito. Santa Catarina. Então, Tem roda de samba com elas isso. no YouTube. Então, o grupo entre elas, que também é formado por mulheres. E, inclusive, a própria Ludmilla, por ser de um segmento diferente, ela fez o que era correto, sabe? Às vezes a gente pensa que o caminho que a gente tem que seguir é o que o nosso coração segue, mas às vezes eu acredito que não, que a oportunidade é que faz as pessoas. Porque ela fez o caminho correto. Ela sempre foi do samba, ela sempre foi do pagode, mas ela viu a oportunidade no funk, fez o nome dela. E voltou. Chegou lá em cima, e lá em cima ela conseguiu trazer a raiz dela e outra, colocar lá em cima também. Porque o Numanice que a Ludmilla gravou, hoje desconstruiu muitas barreiras para as mulheres no pagode. Muitas. Ela conseguiu o que a Alcione lá atrás tentou, o que Dona Ivone Lara lá atrás tentou. Ela hoje está conseguindo, porque hoje as pessoas olham para a gente de uma forma diferente. Vê que a gente também é capaz de fazer. Hoje, a modernidade, na verdade, né, aceita mais essa situação da mulher, tá? Mas ainda é muito difícil, principalmente aqui em Aracaju, que, pelo amor de Deus. Falando em Aracaju, tem sempre uma pergunta que eu faço aos artistas quando venho aqui. Hoje, consegue viver da música? Pergunta difícil, viu? Consegue. Eu não falo hoje que eu consigo por conta da minha pausa, por conta de tudo que eu passei. Está recomeçando. Exatamente. Eu falo disso, mas digamos que há uns 2 anos atrás, eu vivia apenas da música e vivia muito bem, por sinal. Então eu acredito que consegue sim viver da música. Mas para isso cabe, né, as oportunidades que a gente... Apoios, incentivos, quais foram os principais que você encontrou no caminho e do poder público aqui no estado? Como é que você acha que é a relação do poder público com os artistas sergipanos? O que é que está faltando, se está bom, se não está? Qual é a sua avaliação? Pronto. Então, assim, no caminho, apoio, eu falo por mim. Não tive praticamente nenhum. Meu apoio foi eu mesma me segurando ali e, como eu falei, os músicos que trabalhavam comigo, que eram quem me incentivava. Tiveram alguns empresários amigos, que já eram amigos e que acreditavam no meu trabalho e que acabavam dando apoio. E do poder público, hoje a gente já tem alguns programas que já incentivam, mas não são suficientes. Porque, na verdade, não basta ser o apoio financeiro apenas. A gente precisa realmente de espaço cultural, de espaço para poder apresentar os nossos trabalhos. Eu acredito, assim, também que um espaço na mídia para que a gente possa divulgar mais o nosso trabalho. E isso tudo financiado ou produzido pelo próprio governo, né? Porque isso, quer queira, quer não, é uma responsabilidade pública. A cultura é uma responsabilidade pública. Então, assim, eu acredito que os governantes devem olhar para a cultura de uma maneira com mais cuidado, sabe? Principalmente para os artistas locais. Porque você apoiar o grande, você incentivar o grande, você fazer grandes shows com os grandes, isso já existe o tempo todo, o tempo inteiro. E os pequenos, como é que eles ficam? Como é que eles são lembrados? Como é que é isso? Vamos lá, a gente tem um forró, vamos colocar um artista local e 5, 10 artistas de fora que já estão lá no auge.
Eu não concordo com isso. Beleza, a gente tem que apoiar sim quem está no auge, quem está fazendo sucesso, porque eles merecem, estão lá por isso. Mas os locais, como é que a gente faz para apoiar? Entendeu? Tem essa falha ainda que precisa ser bem organizado, bem orquestrado. E eu acredito que quem for nessa linha aí de apoiar a cultura, tá bem feito. Antes da gente escutar a saideira, porque papo que é bom, ele voa. O tempo não corre não, o tempo voa. Sim. Qual é a sua origem aqui em Aracaju? Você é natural daqui de Aracaju mesmo. Qual é a sua origem aqui, o bairro de origem, qual é a sua comunidade? E queria saber também, futuro. Como é que você se vê no futuro? Certo. Eu sou natural de Aracaju, mais especificamente do conjunto Assis Chateaubriand, conhecido como Bugio. Alô, minha galera do Bugio. Hoje eu resido novamente no Bugio, passei um tempo fora, mas eu resido novamente no Bugio. Minha mãe mora lá há mais de 30 anos, e assim, é um bairro que eu gosto muito, né? Inclusive estou morando lá de novo por conta disso. Por gostar muito. E qual foi a outra pergunta? Seu futuro. Onde é que você se vê no futuro? Ah, meu Deus do céu. Carreira nacional, carreira local, Senhor, o que é que você deseja? Abençoa. Assim, a gente sempre quer o melhor e o maior, né? Mas eu sempre costumo dizer que eu quero chegar onde Deus me permitir chegar. Eu não quero nada além daquilo que Deus tem pra mim e nem nada abaixo do que Ele tem pra mim. Então, assim, se Ele me permitir chegar numa carreira nacional, que bom. Glória a Deus por isso. Se Ele me permitir apenas ficar na carreira local, mas que eu for bem abraçada, como eu tenho sido durante esses anos, ou até melhor, né, eu também vou agradecer por isso. Mas eu estou trabalhando para realmente conseguir alcançar a carreira nacional. Quem é que não vai? Internacional, né? Quem sabe? Amém. Quem sabe num feat com Beyoncé, meu Deus. Letícia do Sambalê ou Sambalê para os mais íntimos. Deixa seu telefone de contato para quem está nos assistindo poder aí fazer aquela agenda bacana com você. Quem quiser contratar Sambalê, é só entrar em contato com o número 98823-5369 ou seguir lá nas redes sociais, @LeticiaSambalê. Pode chamar lá no direct que a gente responde. Querida, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso. Obrigada. Que os caminhos se abram para você. Amém. O nome do cavaquista aqui. O Wallace Batista hoje aqui. Muito bem. Fazendo essa... Vamos fazer a saideira? Bora, bora. Você que nos acompanhou, muito obrigado. Boa sexta. Aproveite aí esse clima do samba agora para programar o seu final de semana e segue lá esse talento sergipano para que você possa também incentivar e divulgar aquilo que é bom nosso para todo o Brasil. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Sextou. Hoje o meu coração vive na escuridão, é um castigo. Eu não sei viver sem os carinhos teus. Tinha tanto a dizer, você não quis ouvir, não confiou em mim. E ainda assim imploro, volta, fica. Não vê que estão fazendo intrigas pra separar as nossas vidas. Eu vou te provar, procure entender. Eu amo você, fica. Dói demais a despedida. Vamos achar uma saída pra não mais brigar, tentar resolver. Sem você não tem sentido viver. Fico sem rumo, sem chão. Não jogue o que vivemos fora. Penso em você toda hora. Traz de volta o meu sorriso. Sem você não tem sentido viver. Fico sem rumo, sem chão. Não jogue o que vivemos fora. Penso em você toda hora. Traz de volta o meu sorriso. Só faltou a latinha pra... Vou fazer isso agora. Tchau, tchau. Até segunda.